Bem-vindos à segunda parte da segunda aula do curso de Linguística Computacional. Nessa segunda parte falaremos sobre as expressões regulares, que são aquelas expressões que podem ser geradas por gramáticas regulares, que nós vimos na primeira parte dessa aula. Toda essa segunda parte vai ser baseada no curso de Processamento de Língua Natural, que foi lecionado na Faculdade de Letras no segundo semestre do ano letivo de 2020, sob o código LIG 948B. Uma expressão regular é o método mais simples para processamento de texto. É a forma mais simples pela qual vocês podem construir aplicações de processamento de língua natural. Estas expressões consistem em sequências de caracteres que definem um padrão de busca. E elas podem ser usadas, por exemplo, para a busca de substrings, sejam essas palavras ou expressões dentro de um texto, por busca de sequências de caracteres que seguem um determinado padrão simples. Então vamos supor que eu quero todas as palavras que terminem em ei, ou terminem em ando, ou por exemplo, que eu queira achar num texto todas as subsequências que sigam os padrões de um CEP, que tenha 4 números seguidos por um hífen, que são seguidos por mais 3 números ao final. Ou, por exemplo, um padrão de data, achar todas as datas de um texto que sigam esse padrão, que eu tenha 2 números seguidos por uma barra, seguido por mais 2 números, seguidos por uma barra, e por fim 4 números que são os indicativos de ano. Então aqui eu tenho um primeiro exemplo de uma expressão regular, certo? Eu defino uma sequência de caracteres que vem a ser uma palavra mal, e esse padrão de busca ele é aplicado nessa string aqui. Por um acaso é um trecho do poema Ainda que Mal, de Carlos Drummond de Andrade. Então eu vou mostrar esse exemplo para vocês nesse aplicativo online que é chamado de RegeXPaul, que eu sugiro que vocês utilizem para praticar diferentes expressões regulares. Eu vou digitar aqui www.regexpaul.com. Então esse é um site onde vocês podem definir um padrão de busca, certo? Uma expressão regular, e diante de um texto ou de uma string que vocês colocam nesta outra caixa de texto, ele vai aplicar a expressão regular definida e vai destacar os resultados. Então aqui eu vou copiar o trecho do poema. Então vamos supor que eu queira achar todas as sequências do caractere mal. Então ele vai aplicar essa expressão regular que eu defini no texto definido na segunda caixa de texto, e a gente pode ver que ele recuperou 10 resultados. E isso eu posso fazer para qualquer sequência de caracteres. Eu posso utilizar, por exemplo, uma sequência somente de um caractere. Então acha todos os caracteres A, ou todos os pontos e vírgulas no texto, ou todas as sequências de caracteres tá, e assim por diante. Então aqui vocês podem praticar diferentes combinações. Para aplicar expressões regulares numa string na linguagem de programação Python, vocês precisam utilizar essa biblioteca aqui, que é a RE. É a biblioteca padrão do Python para a aplicação de expressões regulares. Então aqui eu tenho um exemplo, como vocês podem ver. Eu defini uma variável poema, que contém uma string, que é justamente o trecho do mesmo poema do Carlos Drummond de Andrade mostrado anteriormente. E aí eu vou utilizar o método dessa biblioteca RE chamado findAll, e ele recebe 2 parâmetros. Ele recebe a minha expressão regular. Expressão regular aqui vocês vão definir como uma string, entre 2 aspas, só que sempre lembrem-se de colocar esse R antes. Isso é importante para ele distinguir o que é uma expressão regular do que é um texto ou uma string comum. E o segundo parâmetro do findAll é a variável que contém o texto onde vocês vão aplicar esse padrão de busca definido pela expressão regular. Então eu vou demonstrar esse exemplo para vocês no Colab. Então se eu rodar, eu posso clicar aqui no Play, ou eu posso utilizar o atalho Shift e Enter. Ele vai primeiro conectar aqui e ele vai rodar esse comando. Vamos ver. Tá aí. Ele achou todas as ocorrências de mal, devolveu como uma lista. Para a gente relembrar a disciplina de Python, se eu quiser saber o tamanho de uma lista, eu utilizo o método len. Então aqui eu posso trazer o tamanho dessa lista. Então ele trouxe 10 ocorrências dessa sequência de caracteres. Então aqui está uma forma que vocês podem praticar as expressões regulares, tanto no site RegeXPaul, quanto vocês podem fazer no Python para uma aplicação que vocês venham a criar.